Acho que estamos ao vivo. Ao vivo com mais um empreendedorismo visual. O episódio de hoje é vantagens dos desenhos simples em relação ao design gráfico. Essa é a série aí que a gente faz para extrair tudo que é necessário para você atingir sua renda extra de R$ 2 a R$ 5.000. Sou o Lucas Portela, estou com a Luísa Diebold. E aí, tô até de cenário novo hoje, especial, episódio especial hoje. É isso. Somos da Céu Azul. E aí, vamos ver então quais são as vantagens do desenho simples em relação ao design gráfico. Para começar, então, Lu, o que é design gráfico? O que é esse tal de design gráfico, né? Bom, eu peguei até uma definição da Wikipedia, para não sair aí do contexto, mas basicamente o que é design gráfico é uma área de conhecimento e uma prática profissional específica relativa ao ordenamento estético formal de elementos textuais e não textuais que compõem peças gráficas destinadas à reprodução com objetivo expressamente comunicacional. Então a gente está falando aqui de coisas que são textos e que não são textos e que conectam com comunicação. E é uma forma então de comunicar visualmente um conceito ou uma ideia por meio de técnicas formais. Podemos ainda considerá-lo como um meio de estruturar e dar forma à comunicação impressa, em que no geral se trabalha o relacionamento entre imagem e texto. Então, eu amei essa descrição porque, enfim, eu acho que também é uma das. A gente está trazendo esse tema também porque pode confundir, né? O que é o design gráfico, o que é o desenho simples, o que é a facilitação visual. Então, eu achei que essa descrição ficou bem, enfim, bem clara, né? Do que é. E, além disso, né? Como a gente pode ver, o design gráfico, ele é bem amplo. Na verdade, o design como um todo, ele é muito amplo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, design, tem vários tipos. Tem o gráfico, mas dentro do próprio gráfico tem o web design, tem o design de interiores, tem o design de produto, tem o design de moda, né? Para mim, falar design é tipo falar engenharia, né? Eu fiz engenharia, mas qual das engenharias, né? Tem muitas. Além, tipo, medicina também. Medicina, mas tu tem várias especialidades, né? Então a gente sabe que é uma área ampla, né? E o próprio design gráfico, ele tem isso, como eu estava comentando antes, tem a parte de fazer sites, tem a parte de fazer aplicativos, né? Dentro disso tu ainda pode colocar o user experience, user interface, o X e o I, né? A própria identidade visual, né? Pode ter criação de peças gráficas tipo um banner, uma apresentação no PowerPoint ou em outro, né, software. Tem muita saída também de design gráfico para redes sociais, então criação de posts, de stories, né? Coisas impressas como livros, revistas, cartazes, folders, enfim. Então tem vários tipos de coisas, de produtos, de entregas, de serviço dentro do próprio design gráfico, né? Então é uma área bem ampla aqui que a gente está falando, né? Boa. E os desenhos simples, então, o que são os desenhos simples? Que são esses tais desenhos simples, né? É interessante analisar, né? Quando a gente está lendo ali a descrição do que é design gráfico, poderia se encaixar perfeitamente também na descrição dos desenhos simples, no sentido de a gente está falando de coisas visuais, de entender como trabalhar tanto as imagens, né, quanto os textos para se comunicar. E o desenho simples, ele como se estivesse dentro do design gráfico, né? Então, o design gráfico ele é um guarda-chuva mais amplo, né? Ele tem mais coisas dentro dele e o desenho simples está dentro disso, né? Só que tem uma diferença que dentro da faculdade, né, de design gráfico, de design visual, geralmente não se ensina
sobre os desenhos simples, sobre especificamente a facilitação visual, o pensamento visual. Eu tô para te dizer que são pouquíssimas as faculdades que abordam esse tema. Eu só sei do que eu conheço até hoje, a PUC Paraná tem uma cadeira de pensamento visual, que é até um colega de profissão, que é o Rafa Camargo, que dá. E eu até já participei de uma aula, já fiz uma aula com ele e tal. Tem até vídeo disso no YouTube, se vocês quiserem assistir, vale a pena. Mas é isso, assim, só sei dessa cadeira, dessa faculdade da PUC Paraná. Das outras eu não sei se tem, do que eu sei não existe, as pessoas não ensinam sobre. E a faculdade da PUC Paraná, eles estão falando de pensamento visual, eles não estão falando especificamente de facilitação gráfica, né? De facilitação visual. Então ainda é um outro termozinho que tem diferença também na hora de compreender o que é esse serviço dos desenhos simples, né? Porque basicamente os desenhos simples é quando a gente consegue ouvir ou ler um texto, ouvir uma palestra, ouvir um workshop, ouvir um vídeo ou ler um texto, né, ler alguma informação, e a partir disso selecionar os conteúdos principais, as informações principais e transformar isso em desenhos. Mas a gente não faz só o desenho, a gente faz o desenho junto com o texto em um painel visual, né? Então, essa que é a diferença, né? Então, assim como no design gráfico, a gente pega as informações e transforma ela em algo mais atrativo com as imagens e os textos. A gente não faz somente um desenho. Eu li um negócio ou eu ouvi uma coisa e desenhei um negócio aqui. Não é um desenho solto. Essa é uma grande diferença e é importante das pessoas entenderem. Não é um desenho solto que está ali comunicando algo em aberto. Não, tem vários desenhos com informações, com texto escrito, em que a partir disso tu pode gerar, né, um resumo ali visual, um painel visual. Então, alguns termos que as pessoas podem procurar para se informar mais é facilitação visual, resumo visual, facilitação gráfica, pensamento visual, anotações visuais. Então, esses são alguns dos termos que estão associados aos desenhos simples. A gente está utilizando muito este termo, desenho simples, porque quando a gente começou a falar, né, Lucas, sobre a facilitação visual, a gente via que as pessoas ficavam assim, com cara de paisagem, né? Tipo, o que vocês estão falando? Não faço ideia. E até hoje, eu trabalho há 7 anos com isso, e até hoje, quando eu falo facilitação visual, as pessoas ainda não entendem. Então, quando a gente fala os desenhos simples, a gente tá achando que essa comunicação tá sendo mais simples, mais fácil da galera entender o que a gente tá querendo dizer com isso, né? Enfim, acho que também quando a gente se conheceu, né, Lucas, tu também não sabia o que era isso, né? Não sabia. Foi o que eu vi foi naquela época, quando você fez os resumos da casa colaborativa, né? Uhum. Pois é. Então, é realmente... E era exatamente isso, né? São desenhos simples. Exatamente. Então, explica aí melhor para a galera qual a diferença do design gráfico para o desenho simples. Tá. Então, como eu falei antes, o desenho simples ou a facilitação visual, né? A facilitação gráfica está dentro desse guarda-chuva do design gráfico. Mas os desenhos simples, eles têm se destacado muito nos últimos anos, como eu falei agora, eu tô trabalhando já com isso há 7 anos, só que o mercado, ele paga mais por este serviço, que é o da facilitação visual, tá? Então, em comparação com os serviços de design gráfico, que são aqueles mais conhecidos, tipo um banner, uma apresentação, a criação de posts para redes sociais, esse tipo de coisa. Então, a entrega de desenho simples, a entrega de facilitação visual, ela tem sido mais bem paga do que as entregas comuns de design gráfico. Então, isso é uma diferença grande e muito importante se a gente está falando aqui sobre conquistar renda extra de 2 a 5 mil reais no mês. Então, essa é a primeira diferença do quanto que as pessoas estão pagando por esse tipo de serviço. E aí, no caso dos desenhos simples, né, da facilitação visual, como eu falei, a gente está ouvindo, resumindo
e desenhando. Isso pode acontecer na hora ou antes de um encontro, de uma palestra, de um workshop, enfim, ou depois. Então tem algumas técnicas ali, alguns formatos de entrega que podem acontecer. Mas basicamente, quando a gente fala desenho simples, é porque também tem essa coisa de tu realmente desenhar. Mas não é uma ilustração elaborada, né? Também não vai para o caminho das artes, não vai para esse caminho mais de um tipo de desenho mega técnico, né? Na verdade, é o contrário disso, né? Não, a gente não quer fazer um desenho elaborado, a gente quer fazer um desenho simples, em que as pessoas consigam se conectar de uma forma mais profunda, tanto com o desenho que está ali, que é visual, quanto com a informação que está escrita, né? Então, a ideia é que as coisas tenham pesos parecidos, porque se a gente, por exemplo, faz um desenho muito complexo, muito elaborado e que está em muito destaque, as pessoas elas podem olhar aquilo e admirar, no sentido de até de uma obra de arte ali, né, de uma obra de arte visual, mas elas não entendem o que tem de informação por trás daquilo, né? E a gente precisa passar o que há de informação. Então, essa parte de conteúdo que está junto com os desenhos simples, junto com a entrega de facilitação visual, é que é um grande diferencial do design gráfico. Quando a gente vai fazer um banner, por exemplo, ou uma apresentação no PowerPoint, a gente recebe os textos prontos, né, já foi feito esse resumo por parte do cliente, ele só nos envia e a gente pega aquele texto e transforma em algo visual. Aí que está a diferença do serviço da facilitação visual. O cliente ele não te entregou aquilo pronto, tu tá ali ouvindo ou, né, na hora, e aí tu define o que é mais importante em termos de informações para colocar naquela peça visual. A mesma coisa em relação a um texto. Mesmo que o cliente te entregue um texto, tu ainda vai fazer um resumo a respeito daquilo e aí oferecer para ele quais são os destaques mais importantes e aí disso tu vai desenhar. Então, tem todo um outro tipo de entrega que acaba acontecendo em relação ao conteúdo que faz com que a facilitação visual seja mais valorizada e seja mais bem paga do que os outros serviços de design gráfico, né? Então, além disso tudo, é uma coisa que resgata também, né, o trabalho manual, né? Então a gente, por exemplo, tem vários, como eu falei, tem alguns tipos de entrega, né? E aí quando a gente está falando sobre a entrega presencial no papel da facilitação visual, em que a gente é chamado para um evento, por exemplo, que tem várias palestras, a gente está ali ouvindo as informações e fazendo um painel visual a partir daquelas informações na hora, no papel grande, né? Em que a gente está ali anotando e desenhando tudo que está sendo falado. Isso gera curiosidade e chama a atenção das pessoas. Elas passam a se conectarem com o conteúdo daquele evento de uma outra forma, gera uma experiência. Cada vez mais a gente está vendo que as empresas, né, os negócios estão buscando gerar experiências positivas para os seus clientes, né, para os seus consumidores. E a facilitação visual ajuda nisso. Acontece uma performance ao vivo, né, durante um encontro em que tem várias palestras e tu tá ali desenhando. Eu tô até aqui com um painel aqui atrás de mim, em que a gente fez pro TEDx Rio, TEDx Rio, em que a gente fez aí 8 painéis ao longo do evento. Então, todo mundo conhece, né, o que é o TED? São esse encontro com várias palestrinhas ali de 15, 20 minutos, cada pessoa fala 15, 20 minutos, e a gente foi fazendo, então, esse painel visual, um painel visual para cada palestra. E aí acontece uma performance, né? Acontece toda uma divulgação desse trabalho, né? Das pessoas que estão ali falando e tudo mais. Então, é um serviço muito diferenciado, novo, apesar de que eu já trabalho com isso há 7 anos, ele ainda é pouco conhecido e por isso ele tem sido muito bem pago em comparação aos outros tipos de serviço do design gráfico, como eu já falei, de banner, né, de apresentação, posts para redes sociais e tudo mais, né? Perfeito. Então, traz aí pra gente por que vale mais a pena fazer os desenhos simples do que o design gráfico.
Bom, eu acho que coisas que a gente está aqui o tempo inteiro falando, né, no empreendedorismo visual e nos outros conteúdos que a gente está trabalhando, é a questão financeira. Então, obviamente que a gente está dizendo que é uma vantagem trabalhar com os desenhos simples, mais do que com o design gráfico, porque ele dá mais dinheiro, né? Então, novamente, por que que ele dá mais dinheiro, né? Porque ele é um trabalho também autoral, que é diferente, às vezes, né, do design gráfico e que aí tem toda essa questão do o que eu tô falando de trabalho autoral aqui, né? Eu tô falando que tu vai lá e faz um traço específico, customizado, feito na hora para aquele projeto, para aquele cliente, que é diferente de tu pegar, por exemplo, um ícone que já existe na internet, né? Mesmo que seja de um site pago, né? Então é diferente nesse sentido. Ah, mas Luísa, dá para fazer ícones customizados também. Sim, mas a entrega da facilitação visual dos desenhos simples é uma entrega muito rápida, porque ela é na hora. É como se tivesse alguém ali atrás de ti no teu computador vendo tu fazer aquela iconografia para aquele slide. Então tem a diferença também de tu estar vendo o processo criativo sendo construído na hora, né? E com os desenhos, que novamente, justamente por ser um desenho que tu está fazendo à mão ali, mesmo que seja digital, ou no analógico, ou seja, no papel, tu vai estar ali fazendo, reproduzindo aquilo especificamente para aquele traço, né, daquele jeito para aquele cliente, para aquele projeto, para aquele painel, né? Então tem essa diferença, né, que faz com que o serviço seja diferenciado, né? Seja aí uma forma de tu conseguir transformar a criação numa experiência, né? E então vai muito além também de ganhar mais dinheiro, né? Porque tu pode também ganhar dinheiro muito rápido. Então, além de tu conseguir ganhar mais grana, né? Fazer aí a renda extra de 2 a 5 mil reais no mês com os desenhos simples, tu consegue fazer isso de uma maneira rápida. Por que uma maneira rápida? Porque muitas vezes esses eventos, né, essas entregas, elas acontecem em um dia, 2 dias, 3 dias no máximo. Qual é o tipo de serviço de design que tu vai fazer tão rápido assim? Ah, mas dá para fazer uma apresentação em um dia. Dá, mas tu tem que ficar fazendo várias alterações, não tem toda essa performance, então faz com que a coisa fique mais onerosa para ti, né? No sentido de que tu gasta mais energia, de que tu fica ali trabalhando às vezes mais horas e ganhando menos dinheiro do que se tu fosse fazer em um evento, por exemplo, de uma tarde, né? Então, as diárias de facilitação visual, elas podem variar aí, tu pode ganhar até 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais em uma diária de facilitação visual, ou seja, em um dia de trabalho, tu faz quase que o que uma pessoa que está fazendo design trabalhando o mês inteiro numa agência, né? Então são valores muito diferenciados e que tu pode ganhar muito mais rápido, né? Justamente. E novamente, para reforçar aqui, os desenhos simples, eles não são uma ilustração complexa, né? Então, se você é designer, se você já entende de design, você já trabalha com design, tu já tem habilidades visuais e tu já pode começar a atuar com a facilitação visual muito rápido. Então isso te dá ainda mais vantagens, né? A gente vê pessoas que não são da área de design, que não têm formação em design, trabalhando com os desenhos simples, trabalhando como profissionais de facilitação visual e já ganhando dinheiro. Então, assim, se você já trabalha com design, você já ainda tá na vantagem, sabe? É muito... amanhã, se tu quiser, tu já pode... Hoje mesmo, tu já pode começar a trabalhar com isso, sabe? Então... Além disso, falando especificamente também das entregas analógicas, ou seja, no papel, tu não precisa nem aprender nenhum tipo de software novo. Que nem no design a gente usa, né, muito o Illustrator, o Photoshop, né, o InDesign. Não precisa saber nada disso. O próprio PowerPoint, né, também tem uma curva de aprendizado ali. Então, na facilitação visual, na criação dos desenhos simples, tu só vai precisar de papel, lápis, borracha e caneta. Isso já resolve. Então, é também muito barato tu começar a trabalhar com isso, né? E muito rápido. Tu não precisa aprender uma coisa super nova, né?
Bom, além dessas várias vantagens que eu falei, também tem poucos profissionais ainda no mercado. Isso faz com que tenha muitas oportunidades, né? Então, se tu começar agora, cada vez mais tu consegue se destacar. Quanto antes tu começa a trabalhar com isso, as pessoas te reconhecem como uma pessoa, como um profissional que entrega essa atividade, melhor vai ser para ti, porque ainda tá um mercado em expansão, né? Tem pouca concorrência e muita oportunidade. E tem muita oportunidade e a demanda então só está crescendo justamente porque o mundo é um mar de informações, né? Então, hoje em dia, tu entra em rede social, tu é bombardeado ali de informação o tempo todo. E aí, não só nas redes sociais, mas no mundo dos negócios, né? Tu tá trabalhando numa empresa ou tu vai em algum evento. Enfim, a gente tá o tempo inteiro tendo que consumir informação. E aí, os desenhos simples são uma maneira de deixar essa informação mais atrativa, né? Então, a gente tá falando aqui de comunicação. E aí, por isso que os resumos visuais, né? Esses materiais que são visuais, fazem com que a gente consiga entender as coisas de uma forma mais simples, com que a gente memorize mais o conteúdo que está sendo passado, com que a gente entenda melhor, com que a gente se conecte de outra forma com aquela informação, com aquele conteúdo. Isso tem muito valor dentro das empresas, em redes sociais, em eventos, né? E aí, por isso que a demanda só tem crescido e tem muita gente demandando o serviço da facilitação visual o tempo todo, né? Tu tá mudo. É, tu, tu vai falar alguns exemplos também ali, né? Se a pessoa quiser buscar essas informações, né? Uhum. Hum. Exemplos do quê? Se a pessoa quiser buscar informação no Google, né? De quanto. De como ela pode achar sobre facilitação visual? Então, vamos adiante aí, então. Onde você vê que as pessoas mais erram na hora de optar por desenho gráfico ou por desenho simples? Onde as pessoas mais erram na hora de trabalhar com design gráfico ou com desenho simples? É. Então, como é menos conhecido, né? As pessoas acham que não tem mercado. Então, isso faz com que a pessoa se sinta ali insegura de começar a trabalhar com isso. Do tipo, mas isso não vende, isso não existe, isso é um mercado muito pequeno, não vou conseguir vender esse tipo de serviço porque ninguém conhece, né? E aí elas acham que de repente não vale a pena fazer um curso elas acham que vale mais a pena fazer um curso se profissionalizando em design gráfico do que em facilitação visual ou, né, com os desenhos simples. Então acaba que a pessoa ela não se capacita para essa profissão e perde tempo e dinheiro, porque justamente como eu falei, o mercado ele só tem crescido cada vez mais, né? Até eu acho também que vale em termos de comparação, né? Em uma pequena empresa, né? Um designer ele pode começar ganhando ali, pode ganhar entre mais ou menos R$ 1.800 para quem está começando. E para quem já está sênior, né, numa empresa maior, pode chegar a um valor de R$ 4.150 em média, de acordo com algumas pesquisas que eu fiz ali no vagas.com, no guia de carreira da Exame também. E o que a gente está falando aqui é de fazer renda extra de R$ 2 a R$ 5.000 no mês, ou seja, ganhar a mais desse salário, porque dá para tu conciliar. Então, vamos supor que eu seja designer e que esteja trabalhando em uma agência, né? E estou ganhando R$ 3.000. Eu consigo conciliar com o meu emprego, com o meu trabalho fixo, a prestar essa atividade, né, no paralelo, né? Fazer a facilitação visual no paralelo e aí, a partir disso, conseguir fazer renda extra de R$ 2 a R$ 5.000 no mês, né? Então, enfim, isso só pra gente ter umas noções, assim, de valores, né? Porque a gente sabe que a profissão do design, ela gira mais ou menos entre isso, né? 1.500 a 4.000, máximo R$ 5.000 no mês pra pessoa trabalhar 5 dias na semana, 8 horas por dia,
né, de segunda a sexta, e muitas vezes fazendo hora extra, sendo que a hora extra geralmente não é paga. Então, assim, é interessante de abrir a cabeça também para essa visão de que o serviço da facilitação visual, do desenho simples, pode ser uma maneira de tu conseguir ganhar mais dinheiro no final das contas, né? Mesmo que o mercado ainda não seja tão conhecido, mas justamente por ele não ser tão conhecido é que tu pode começar a trabalhar com ele e se destacar, né? Sim, muito bom ver essa diferença, né? Essa diferença está bem clara, assim, de como realmente estão se valorizando diferentemente. É. E aí convenceu a galera. Então, já que convenceu a galera, qual o primeiro passo para começar a ganhar dinheiro simples, com desenho simples? Boa, vamos falar de como é que a gente faz, né, esse negócio para acontecer. Eu acho que o primeiro passo, assim, para conseguir, então, né, tá ali fazendo esse tipo de atividade como renda extra, enfim, é querer mesmo, sabe? Porque, como eu falei, tem muito mercado, tem muita possibilidade, então a primeira coisa é decidir e ir atrás de mais informações, de entender o que é isso, que mercado é esse, como é que se faz, né? É realmente tomar essa decisão. E aí, o segundo passo, eu diria, que é fazer uma maratona ali, um Luluflix no nosso YouTube. Então, assistir, né? A gente tem muito conteúdo, a gente já tem agora, hoje dia 4 de abril, e a gente já tá com mais de 250 vídeos sobre facilitação visual, sobre desenho simples no nosso YouTube. Então, assim, tem muito conteúdo lá que a gente tá contando pra vocês o que é essa área, que a gente quer desenvolver essa área, a gente quer que as pessoas entendam o que é isso, a gente entende que quanto mais pessoas conhecerem sobre os desenhos simples, sobre a facilitação visual, mais vai ter mercado, mais esse mercado vai crescer, mais esse mercado vai ser valorizado, mais os clientes vão demandar. Então tem muitas possibilidades, né? Então o segundo passo é isso, né? Realmente ir atrás dessas informações, ver aqui no nosso canal, né, Luisa Diebold, ver, assistir tudo no YouTube, né? A gente também tá no Instagram, também posta lá, então dá uma olhada em tudo que tem disponível já, né? Acompanha a gente, passa a seguir, comenta, aquele, né, clássico, queremos saber o que você acha, por favor dê like na gente, passe a seguir o canal, siga a gente no Instagram e tudo mais. Acho que o terceiro passo é botar a mão na massa, e quando eu falo assim, botar a mão na massa, é entender que tu é o teu primeiro cliente. Então, faça a facilitação visual para você. Como fazer a facilitação visual para mim mesmo? Bom, assiste um vídeo no YouTube e passa a resumir visualmente esse vídeo, ou seja, pega um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, vê quais são os pontos principais, define quais são esses pontos principais, faz um desenho para cada um desses pontos principais, desenha isso num painel, pode ser no teu próprio caderno, pode ser um tamanho A4, pode ser num tamanho A3, pode ser maior, pode ser menor. E aí faz para ti mesmo, né? Como que tu faria essa tradução visual daquelas informações para ti, para que tu entendesse melhor aquele conteúdo, né? Nada mais é do que fazer um resumo realmente visual, né? Um resumo bonito, que as pessoas queiram ler, que as pessoas se interessem, né? Deixar essa informação mais visual, né? Então, é isso, seja o teu primeiro cliente, né? E aí eu diria que o quarto passo para que tu possa, então, começar a ganhar dinheiro com os desenhos simples contar para as pessoas que você está trabalhando com isso, né? Porque não adianta nada tu fazer os desenhos no teu caderno, os desenhos o resumo visual para ti e não contar para os outros, não publicar isso nas redes sociais, né? Então é super importante que você divulgue o seu próprio trabalho. Não adianta tu não divulgar o teu trabalho, não divulgar que tu tá fazendo isso e ficar impressionado que ninguém te procura para isso. Porque, obviamente, as pessoas não têm como adivinhar que você está trabalhando com os desenhos simples. Elas nem sabem direito o que é isso. Então, tu precisa contar muito, mostrar muito isso nas redes sociais. Postar todos os dias, postar sempre. Dizer o que é isso, contar, falar sobre isso, né? Escrever, fazer vários exemplos, né? Então,
publicar nas redes sociais é um passo super importante para que seja possível tu conquistar a renda extra de 2 a 5 mil reais no mês, senão realmente, assim, o que a gente brinca do marketing de agente secreto, ele fica mais difícil das coisas acontecerem, né? E além dessa divulgação nas redes sociais, é contar para as pessoas que estão próximas a ti, né, que tu tá aceitando ali os pedidos, né, de orçamento para esse novo serviço. Não só para as pessoas que estão próximas, mas na própria rede social, né, colocar ali agenda aberta, peça o seu orçamento aqui, peça seu desenho simples, faça facilitação visual, proposta no e-mail tal, enfim. Dizer que, para além de tu estar simplesmente... Porque tem essa diferença, né? Tem muitas pessoas que elas fazem o pensamento visual, que elas usam o pensamento visual para si mesmas. Para si mesmas. Aí elas vão lá e postam no Instagram, sei lá. E aí, tipo, elas não dizem que elas estão vendendo isso. Como é que a pessoa que tá vendo a tua rede social sabe que tu tá vendendo? Tu tem que falar. Ó, eu faço isso e eu vendo. Eu não tô só fazendo porque eu tô achando legal. Eu estou fazendo porque eu estou querendo vender. Então, falar que tu está trabalhando com isso e que tu está vendendo esse tipo de serviço. E aí, enfim, tu pode ficar meio inseguro. Ah, mas eu estou começando. Bom, a gente começa de algum lugar, não é mesmo? Então, obviamente, quando a gente começa de um jeito mais, enfim, mais tímido, vamos supor ali, né? A gente ninguém nasce sabendo, então tu vai, por isso que eu tô falando, é melhor tu ser o teu primeiro cliente, começar ali a tracionar, começar a fazer, e aí a partir disso já começar a dizer que tu tá fazendo, que tu tá vendendo, e aí passar a cobrar por isso. E aí no início talvez tu não cobre tanto, mas aí tu vai evoluindo nesse teu trabalho e vai passando a cobrar mais dinheiro. E esse serviço, ele tem muito valor. Então entenda que se tu cobrar 50 reais, não vai adiantar. Então tem que cobrar mais, sim, por esse serviço de facilitação visual, né? Isso a gente já fala bastante aqui também sobre a valorização desse trabalho e do trabalho em geral, né? De como quando a gente cobra barato, as pessoas não valorizam o nosso próprio trabalho. Então é preciso saber cobrar este serviço, né? E aí, eu acho que o último passo é isso, é desenhar. Quanto mais tu faz, melhor tu fica, e quanto antes tu começa, é mais rápido que tu chega lá. Então desenhe todos os dias, treine o seu traço. Ah, mas eu já sei desenhar muito bem. Então desenha isso aplicado a algum conteúdo, assista algum vídeo, leia alguma informação e transforme isso em algo visual através dos desenhos. Então com os desenhos e com os textos, faça posts no LinkedIn, no Instagram, mande em grupos de WhatsApp, né? Conte para as pessoas que você tá fazendo esse tipo de trabalho para conseguir atingir a renda extra de 2 a 5 mil reais no mês. Porque aí, a partir disso, tu vai começar a movimentar, as pessoas vão começar a conhecer o teu trabalho e saber que tu tá trabalhando com isso e te pedir e tudo mais. E aí, o movimento da abundância financeira, ele acontece. É isso, com certeza. Quando a roda começa a girar, né? Tipo, começa a postar, começa a vir cliente, começa a ter portfólio, o negócio começa a funcionar cada vez com menos esforço, né? Mais funcionando por si só. Bom, muito legal, galera. Acho que é isso por hoje. Eu acho que também, se o pessoal quiser deixar, né, esses comentários também sobre o que as pessoas fazem, assim, de design gráfico, se as pessoas que estão nos assistindo são designers ou não, né? Essa é uma dúvida também que a gente tem aqui, porque na lógica da nossa cabeça, faz sentido uma pessoa que trabalha com design oferecer o serviço da facilitação visual, né? E aí a gente quer conhecer também vocês, quer saber se vocês trabalham com isso ou não, há quanto tempo, se vocês já conheciam a facilitação visual, quais são o que está impedindo você de oferecer isso no teu portfólio, né? Então a gente também tá sempre aberto a esse diálogo, a essa conversa, né, com todo mundo. Perfeito. Então é isso. Muito obrigada. Amanhã estaremos de volta. Mais conteúdo do empreendedorismo visual. Show. Valeu. Valeu.